Boa noite a todos que participam conosco virtualmente, que participam também conosco presencialmente, que irão nos assistir nas mídias sociais. Esse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, o movimento espírita no Brasil, em todo o mundo, participa da divulgação, da valorização à vida. Então, esse mês, o Amigo Quidlam Society está trazendo palestrantes que vão falar, expor sobre o tema. E hoje nós recebemos com muito carinho o Hélio Tinoco. O Hélio já é de casa, apesar de estar lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é da União Espírita Cristã e o tema proposto é suicídio, como enfrentar esta realidade. Obrigada, Hélio, mais uma vez. A Marisol vai fazer a leitura da página inicial seguida da prece. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Justamente por isso, não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Está em João. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Por que os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhar. Vamos então nesse momento, fechando os nossos olhos, relaxando em nossas cadeiras, respirando fundo, elevando os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Vamos nos conectando aos nossos mentores, aos mentores aqui dessa nossa casa espírita. E vamos pedindo a eles que nos ajudem a manter as nossas vibrações elevadas, juntamente com o nosso Mestre Jesus, que possamos ter ouvidos de ouvir, que possamos compreender as lições dessa noite e que possamos ter coragem de colocá-las em prática no nosso dia a dia. E assim, todos nesse ambiente de muita vibração de amor, de muita luz, vamos dando início às nossas atividades dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Com você, Hélio. Obrigada. Eu que agradeço. Então, boa noite, meus companheiros, boa noite a todos que vão assistir a gente depois. Estou compartilhando os slides aí. A proposta dessa noite vai ser a gente trabalhar a temática do Setembro Amarelo, falando sobre suicídio, né? E, por certo, nós espíritas temos um grande contributo a dar para todo esse conjunto de frontes de trabalho que visam preservar a vida, que visam alertar quanto os riscos de suicídios eminentes. É o conhecimento de que nós somos espíritos, e espíritos imortais, e, por certo, espíritos imortais não podem morrer.
trabalho que nós vamos apresentar nessa noite em 30 minutos, um trabalho reduzido. A gente tem esse trabalho ele completo nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook, mas ele tem como intenção falar aqueles corações dos que ficaram, aqueles que são parentes, que são amigos, que tem alguém do seio familiar que, adentrado pela porta do suicídio, num processo de fuga, na verdade, uma corajosa fuga, talvez iludidos, né, ou não esclarecidos. Então, a proposta espírita vai ser a gente, nessa noite, trabalhar o sentimento desses companheiros que ficaram e propor uma metodologia baseada nas vertentes espíritas para a gente poder superar essa dificuldade. Então, como enfrentar essa realidade é o tema dessa noite. Para começar a trabalhar, meus irmãos, essa realidade, eu trouxe números bem rapidamente para mostrar essa infeliz realidade. Em 2020, agora, poucos anos atrás, nós tínhamos uma média de um suicídio a cada 36 segundos no mundo. É um somatório de 902 mil mortes pelo suicídio em um ano. É um número alarmante. É um número que vai provar para a gente que suicídio é uma realidade. É claro que as campanhas, Setembro Amarelo e outras tantas, têm funcionado sim. Nós já viemos de números maiores de 1 milhão de pessoas e a gente, por certo, deve continuar trabalhando nessa vertente da informação. Mas o suicídio ele tem causas. As pessoas acreditam que vão tirar a vida e vão receber um alívio, mas, enfim, o que motiva alguém ao suicídio? Na verdade, pode ser vergonha, pode ser medos, podem ser fugas, podem ser a baixa autoestima também, e depressão. Depressão, então, é um dos pontos mais importantes serem trabalhados brevemente, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de depressão, nos casos de suicídios, foram antecedidos por uma crise depressiva. Então fica aqui o alerta para aqueles companheiros que por acaso tenham um conhecido ou si próprios vivem depressão, buscarem ajuda. Nós temos um trabalho na internet para propor aos companheiros que é Depressão, Entendimento e Tratamento Espírita, onde a gente busca mostrar a proposta espírita de ajudar aqueles que sofrem de depressão. Mas, enfim, como é que podemos enfrentar esse suicídio? Aqueles que ficaram, como é que se comportam? Na verdade, para enfrentar o suicídio, no primeiro ponto, a gente sabe que a proposta é de prevenção. Então, o que nós fazemos na Casa Espíritas, contribuindo com o movimento organizado, pregando o Evangelho do Cristo, trazendo esperança, consolação e fé, ajuda a combater o suicídio. Nós sabemos que, entre religiosos, o suicídio ele diminui em 8 vezes, cai para 8 vezes menos do que entre aqueles que não professam uma religião. Mas qual é a proposta de enfrentar, então? A gente primeiro trabalhar a informação, esse é o trabalho que eu quero citar, paralelo, direcionado para alertar-nos com relação ao suicídio causas profundas de prevenção. Então, a primeira fronte de trabalho seria a informação, a segunda, trabalhar a espiritualização, e o terceiro momento, promoção de ações na prática do bem. São componente de uma proposta de prevenção espírita, que, por certo, vai colaborar com a massa, com o todo, para a gente ir aí diminuindo, de alguma forma, a incidência tão constante e presente dessa prática de automorte. Mas, enfim, e quando prevenir não foi suficiente? Quando aquele amigo, aquele parente resolve dar cabo da própria vida? Como é que nós podemos fazer para enfrentar nós, os parentes, os amigos, nós os que ficamos? Então, daqui para frente, serão 3 propostas de ações práticas que vão exigir da gente uma postura, uma decisão, mas que, se praticadas, inevitavelmente vão promover resultados de alívio, de equilíbrio, de paz, de aceitação e de consolo. Então, a primeira coisa a gente fazer é aceitar essa realidade. A primeira proposta é a gente compreender que o Espiritismo está de mãos estendidas para ajudar todos que passam por quaisquer problemas, em especial, nesse momento, falando de suicídio. Nós temos nas casas espíritas, do movimento organizado, uma tarefa elaborada com o nome de atendimento fraterno, onde ali a gente recebe, ouve, aconselha, encaminha e ajuda estendendo as mãos.
Então, de qualquer forma, fica aí o convite a todos que possam estar vivendo uma problemática qualquer, procurarem um amparo por meio de um contato com a casa, ou com outras casas, ou com os próprios companheiros, para serem atendidos nessa demanda. Mas, enfim, a primeira atitude a ser feita para enfrentar essa realidade do suicídio é a gente, na verdade, aceitar a realidade. De 3 pontos. Primeiro, aceitar a realidade. Nós não podemos mudar, meus irmãos e minhas irmãs, quadro algum sem aceitar que esse quadro é uma realidade. É claro que a vida nos solicita, a vida nos cobra, a vida nos mostra meios, mas eu preciso aceitar. Aceitar a realidade vai muito além do que admitir. Admitir é intelectual. Nós olhamos o quadro, o roteiro, o contexto e vemos que as coisas não estão boas. Mas aceitar é do emocional. Por isso é desafiador. E Emmanuel, nesse primeiro ponto, eu trouxe uma passagem do livro Palavra de Vida Eterna, edição 32, onde Emmanuel vai trabalhar aquela fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 13, onde ele vai dizer, o título da lição que Emmanuel aborda é O Amor Tudo Sofre. E aí diz o texto que o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Nós vemos que, na verdade, recebe o nome de amor, mas é apego, talvez seja ciúmes, mas, enfim, os noticiários mostram esses desvarios em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente, ainda acrescenta que suicídios sucam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Eu vou trabalhar precisamente esse recorte, mas eu queria, antes disso, dizer que todo esse contexto ele está apoiado no egoísmo. Allan Kardec vai chamar o egoísmo ao lado do orgulho como sendo as chagas da humanidade. Então, sem medo de errar, meus irmãos, trazer informação espírita, o seu problema, a sua dificuldade de hoje, a sua dor, qualquer que seja, ela está linkada ao egoísmo. Bom, mas avançando então, o apóstolo Paulo, segundo a fala de Emmanuel, afirma, divinamente inspirado, que o amor todo sofre. E Emmanuel diz que, de nossa parte, acrescentamos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Essa ideia de saber esperar nos fez lembrar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, quando Allan Kardec propõe a seguinte reflexão: mediante as diversas existências corpóreas, que os espíritos vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Então, vida após vida, uma depuração do espírito dos seus sentimentos negativos. Uma questão que pode fazer coro com essa fala de Kardec é a questão 196 do Livro dos Espíritos, fica o dever de casa para os companheiros. Prossegue Kardec dizendo: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Então, as provas da vida precisam ser entendidas como benefícios de alguma maneira. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. E Kardec completa dizendo assim: dele, do espírito, depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto de com suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Esse estragar o fruto por conta de impaciência pode ser o suicídio, antecipando o dia real planejado para o retorno à pátria maior. E, meus irmãos, interessante que o Espiritismo, como doutrina consoladora, ele vai dizer que recomeçar será, então, um grande castigo. Castigo entre aspas, porque aqueles que partem dessa vida em processo de fuga, por questões pessoais, e adentram pela porta do suicídio, inevitavelmente terão que retornar um dia com uma vida muito mais difícil, depois de ter passado por imensas dores, do ponto exato aonde desistiram de si mesmos, da sua história. Mas eu quero voltar lá no capítulo, na fala de Emmanuel, quando ele diz que suicídios sucam o pranto, de pranto e desolação as rotas de lares esperançosos. Esse pranto significa choro intenso, fruto de uma profunda dor. Essa profunda dor por conta de uma separação trágica e súbita, né? Algo muito difícil, com possibilidade, a gente imagina, de ter sido evitada, e aqui eu vou colocar um asterisco para trabalhar
essa questão de uma culpa equivocada que muitas vezes nós trazemos. Mas fato é que o suicídio promove uma dor pontual, uma dor específica, extremamente dolorosa, extremamente profunda. Mas o que é desolação? O dicionário vai dizer que desolação é sensação de vazio, se sentir devastado, arruinado. Então, veja, meus irmãos, são sentimentos que levam a gente a um sentimento equivocado de culpa. Na verdade, é hora da gente começar a entender que, e é urgente isso, nós compreendemos que não podemos exercer nenhum tipo de controle sobre ninguém. Mas que a gente queira, mas as pessoas são livres. E esse controle, por sorte, a gente pode exercer através de trabalho de empenho sobre nós mesmos. Mas não podemos mudar o outro, não podemos mudar a sua forma de ser, não podemos mudar nem mesmo o seu direito de escolher. Então, algumas vezes, nós ficamos imaginando que poderíamos ter evitado o suicídio do parente ou do amigo, mas quando nós agimos assim, o que nos permeia é a culpa, e a culpa, infelizmente, leva a gente a sentir necessidade de ser punido. A proposta espírita, então, é de pensar em responsabilização e não de culpa, e entender que as pessoas são livres para fazer escolhas, mesmo sendo uma escolha ao suicídio. Então, o primeiro momento para a gente poder abrandar essa dor produzida pelo suicídio de um parente ou de um amigo será a gente fazer contato com a dor e viver o luto. Enquanto nós fizermos isso, nós estaremos retardando aí um processo e permanecendo por mais tempo do que o necessário para aceitar essa realidade. Esse fazer contato com a dor abre uma porta para a gente poder entrar na segunda ferramenta. Então, a primeira é aceitar a realidade. É aceitar, é sentir a realidade, fazer contato com a dor. Mas qual seria a segunda parte desse projeto de 3 pontos? Elaborar e dividir a dor. Elaboração tem a ver com fazer, ordenar cuidadosamente, tem a ver com organizar. Será que a gente tem noção do que a gente está sentindo realmente? Será que eu consigo perceber de fato que tipo de sentimento eu estou tendo? Sim, porque no suicídio pode haver múltiplas possibilidades pessoais e situações conflitantes. Por exemplo, você pode sentir culpa. Vamos trabalhar lá daqui a pouco mais intensamente. Tem gente que sente medo, até medo do fantasma, do companheiro que desencarnou, fantasma aqui entre aspas. Tem gente que sente raiva. Sentiam planos juntos, projetos juntos, e agora um deles desistiu. Tem gente que sente alívio quando, por exemplo, o suicida é um opressor, é um agressor e ele tira a vida. Então, todos são sentimentos que a gente precisa ter noção de qual é o sentimento real para poder trabalhar em cima desse sentimento. E aí vem a proposta dessa segunda parte, em duas partes, dividir a dor. Dividir a dor porque a gente sabe de uma frase muito usada entre grupos anônimos, no dia a dia, que dor dividida é dor diminuída. Então eu posso dividir a minha dor com um amigo, buscar um conhecido, alguém que tenha maturidade, para dizer o que eu estou sentindo, mesmo que seja algo que me envergonhe, por exemplo, se eu estou aliviado com o suicídio de alguém. Então, buscar na literatura, uma literatura específica, né? Nas séries da Joana de Anjos, tem vários artigos onde Joana mostra para a gente sentimentos que a gente pode estar sentindo, medo, culpa, enfim, trabalhá-los, né? Queria sugerir um livro para alguém que queira aí, tiver um amigo, ou seja você mesmo que teve um parente suicida, um amigo. O livro chama Sem Tempo de Dizer Adeus. A autora é Carla Fine. Não sei nunca se é Fine ou Fine, mas enfim, ela escreve sobre como sobreviver ao suicídio de uma pessoa querida. Vale a pena, o livro não é espírita, não, mas é um livro pautado na ideia da psicologia, muito interessante. Uma outra forma de dividir a dor é você procurar um profissional da área de saúde mental, psicanalista, um psiquiatra, um, 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 um terapeuta, um psicólogo mesmo, alguém que trabalhe nessa área que possa te ouvir. Também há grupos específicos de apoio, né? A gente tem no Brasil, acho que está ainda, no Canadá tem também o CVV, no Brasil o número é nacional, é 188, é um número
que agora está em todo o território brasileiro, 24 horas por dia, trabalho voluntário. Nesse CVV tem um grupo de apoio a sobreviventes de suicídio, que também é direcionado ao familiar que ficou, mas também aquele que tentou o suicídio e não conseguiu. São grupos que podem orientar, que podem nos ouvir, nos permitir fazer a catarse, né? E também os variados grupos anônimos. Não sei se aí no Canadá tem, mas aqui no Brasil tem Neuróticos Anônimos. O nome é até estranho, mas é um grupo de autoajuda baseado nos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, buscando tratar questões emocionais. Tem o EA, os Emocionais Anônimos também, e entre outros tantos que vão atendê-los. Mas, enfim, também, como porta aberta, seria o atendimento fraterno nas casas espíritas, esse tratamento que nós já citamos aqui. Então, no primeiro momento, eu admito a minha dor, eu preciso elaborar, eu preciso fazer contato com essa dor, aceitar essa realidade, depois elaborar, entender que tipo de dor estou sentindo, qual é a minha dor e dividir. Há uma fala de Carl Gustav Jung, esse que é o pai da psicanálise moderna, ele vai dizer, vai chamar de catarse. Quando eu era mais novo, a gente chamava de desabafar, né? A gente ligava para um amigo, rapaz, preciso desabafar. Aí marcava um café, marcava um encontro para conversar, né? E terceira ferramenta e última, antes disso eu vou trazer a questão da culpa rapidamente, porque a gente não pode se sentir culpado pela escolha dos outros. E essa culpa, ela tem vários níveis de realidade. Eu chamei aqui de 3 Ds. O primeiro D é a desatenção. Então, alguém à nossa volta sinalizava para o suicídio e nós, desatentamente, não percebemos e a pessoa tirou a vida e a gente se sente culpado por isso. O segundo D é o descuido. A gente já tinha até percebido, havia percebido o pedido de socorro, iria até marcar um terapeuta, mas deixamos para depois, esse descuido levou a pessoa à morte e nós nos sentimos culpados. O terceiro nível é quando é uma dissimulação. Quando eu já sei que a pessoa quer se matar e eu não quero fazer nada, eu prefiro que ela até tome essa atitude. Em qualquer uma dessas possibilidades, meus irmãos e minhas irmãs, não há razão para nos sentir culpados. Não podemos alimentar a culpa. A culpa, por mais que seja uma dissimulação, nós não podemos alimentar a culpa, porque a culpa vai nos levar a um estágio de profundo sofrimento que pode migrar para uma depressão, que pode levar também a um novo suicídio. Mas, enfim, terceiro e último ponto será a gente trabalhar o auto-perdão e fazer as reparações e recomeçar. Vamos começar pelas reparações? Então, a primeira reparação a ser feita, meus irmãos, é a nós mesmos, nos dando o direito de nos cuidar melhor, de permitir nos cuidar melhor. Voltar a fazer atividade física, tentar cuidar da alimentação, tentar entender que a vida prossegue mesmo com a ausência daquele que preferiu tirar a vida por razões que Deus conhece e, por certo, o amparará em momento adequado. Mas também evitar essas retaliações, as auto-retaliações, e também reparar com os demais que ficaram envolvidos. Então, às vezes, a pessoa gasta precioso tempo de sofrimento em lamúrias com aquele que desencarnou, esquecemos dos filhos pequenos, da mãe, do parente. Então, é preciso trabalhar com mais atenção, mais carinho, para fazer reparação. E esse recomeço me fez lembrar uma fala de Cora Coralina, num poema que ela diz que, às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. E ainda diz, isso é o suficiente, né? Então é hora de recomeçar, meus irmãos, é hora de a gente retomar essa ação em prol de nós mesmos, trabalhando o auto-perdão. E esse auto-perdão, para a gente poder aprofundar, eu dividi em 3 R's. Primeiro é fazer uma análise, repensar. Repense se a sua mente não está te levando a uma culpa indevida. Também refaça seus projetos, sem a pessoa, entendendo que ele tem liberdade de escolher e que não será condenado a um processo de dor eterno. Onde quer que esteja, ouvirão nossas preces, receberão vibrações de prece e serão amparados para serem tratados, reconduzidos à vida, quando decidirem
arrependerem-se do que cometeram. E, enfim, o terceiro R, recomece. Recomece, meus irmãos, agora. Recomecemos agora a fazer parte da nossa história, a mudança, o aprimoramento, a tentativa honesta de vencer esse fato que é tão duro, tão difícil. Então, primeiro, eu admito essa realidade. Segundo, eu vou diminuir, eu vou elaborar essa dor, conhecer melhor essa dor em mim, vou dividir com as pessoas. Depois, eu vou ter a coragem de recomeçar e vou trabalhar o auto-perdão, porque nós não podemos nos permitir ser mais um que sofra pelas ações dos outros. Nós temos que ter a maturidade de entender que as pessoas são livres para resolverem-se da maneira que puderam naquele momento. É claro que o suicida vai passar por um período de sofrimento, ele vai necessariamente enfrentar uma dor, mas que essa dor o leve o mais rápido possível ao arrependimento, porque ele receba o tratamento necessário. Me lembrei de uma música do Padre Zezinho. O Padre Zezinho cantava uma canção e falando dessa dor, né? Eu vou até arriscar cantar aqui. Se você estiver sentindo essa dor por algum parente que seja, coloca a mão no seu coração. E a canção dizia: Vem Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares que fiquei só, quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Convidar Jesus para estar junto conosco, nos acolhendo, nos abraçando, nos assistindo nesse momento de dor e de trazendo o seu consolo. Eu vou terminar com uma fala do Espírito de Verdade, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde me reporto aqui aquela lembrança de Pedro, tendo andado por sobre as águas por um período, teme e começa a afundar. E nessa passagem, a imagem está na tela, o Cristo vem e lhe estende as mãos e recolhe-o. Quantas vezes passamos por isso, né? O Cristo nos prometeu que jamais iria nos deixar sós, enviaria o Consolador, nos enviou o Consolador que explica a dor, mas também ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o texto do capítulo 6, item 5, atribuído ao Espírito de Verdade, diz que sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes e transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Meus irmãos, as mãos do Cristo estendida. Essas mãos que lá atrás nós ferimos, nós lhe impusemos os cravos, nós queríamos, de alguma maneira, humilhá-lo, mas a humilhação não alcançou. É essas mãos que nos estendem, nos acolhendo, nos socorrendo e enviando os eflúvios de amor e de paz. E a gente que, entre nós, se há aqueles que têm um parente que, ou um amigo que decidiu pelo suicídio, se essa dor bate ao seu coração, eu quero fazer uma prece para você, em paralelo com a música que nós cantamos, né? O Cristo vem passear da nossa vida, para a gente poder aliviar essa dor, agradecer a Jesus esse momento que passamos juntos aqui, de maneira virtual, é bem verdade, mas sentindo os companheiros tão próximos, sentindo tanto calor humano. E dizer, Senhor, Tu conheces as dores dos nossos corações. Tu sabes os parentes ou os amigos que nós temos, ou conhecidos que sejam, que sofrem porque um parente deixou esse mundo de maneira voluntária por meio do suicídio. Nós rogamos por esses companheiros que desencarnaram. Que a Tua misericórdia, a Tua luz possa envolvê-los. E aqueles que aqui foram trazidos do plano invisível para ouvir essa preleção, também recebam, Senhor, as luzes do Teu amor. Mas rogamos ainda, Senhor, por aqueles que ficaram, pelos parentes, pelos amigos, dá a esses companheiros, Senhor, o consolo, dá a eles a coragem de enfrentar essa realidade, de buscar a ajuda necessária e de trabalharem em si mesmos as razões e a busca por aproximar-se de Ti, Senhor.
traz nos nossos corações o alívio que necessitamos. A promessa que tu nos fizeste foi de que se fôssemos até ti, tu nos aliviaria. Alivia os nossos corações, Senhor, do peso, do remorso, da culpa, dos medos, sentimentos tão destrutivos. E enche-nos, Senhor, com a tua paz. Harmoniza-nos o coração. Fortalece a nossa fé. Que bom, Senhor, que o Espiritismo tem nos explicado com tanta claridade todas as dificuldades que vivemos. Que bom, Senhor, que podemos ter essa doutrina consoladora que nos faz seguir adiante diante de qualquer adversidade. Nós pedimos ainda, Senhor, por esse grupo espírita aí no Canadá, por companheiros dedicados que estão à frente dessa instituição, que por certo enfrentam as barreiras, as dificuldades, a distância, a saudade. Envolve esses companheiros, Senhor, para que eles possam entender que não estão aí por acaso e que têm uma missão específica de levar o teu evangelho nesse país, para que muitos outros possam compreender o que nós compreendemos e sintam também a mesma paz que nós sentimos. Fortalece-os, então, nessa missão, fortalece a cada um de nós, fica ao nosso lado e nos despede na tua paz, Senhor. E assim, com essa prece de agradecimento, pedimos para concluir essa primeira parte dos trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.